Bom dia. João 12. Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Uma semana aproximadamente antes da comemoração da Páscoa dos judeus, Jesus então foi para Betânia. Apesar que Jesus sempre passava na Betânia, porque ele era amigo dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E sempre, quando possível, Jesus ia até hospedava lá ou se alimentava lá, comia ali. Era amigo. E certa feita, Lázaro ficou doente, né? Ficou enfermo. E Jesus estava longe, estava distante. E as irmãs dele, né, Marta e Maria, mandou avisar Jesus que ele estava doente, com esperança que Jesus viesse imediatamente e curasse o Lázaro e ele não morresse. Mas Jesus não foi, não. Jesus disse, ainda falou com o discípulo, olha, Lázaro está enfermo, mas ele não foi. E com isso Lázaro acabou morrendo. Depois que Lázaro tinha morrido, é que Jesus falou, não, agora nós vamos voltar, agora nós vamos a Betânia. Chegou lá, Lázaro estava morto, estava fedendo já, né? E as duas irmãs vieram falar com Jesus, não, né? Se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus falou, não, mas vocês vão ver a glória de Deus. E Jesus o ressuscitou. Por que Jesus esperou ele morrer? Porque foi para a honra e glória do Pai, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Lázaro. Foi um testemunho muito maior do que só se ele tivesse curado Lázaro. Mas não curou Lázaro. Ele já tinha oferado tantas curas em cegos, leprosos, expulsado demônios, aleijados. Então seria uma cura a mais. Mas ele queria que o nome de Deus Pai fosse glorificado. Então ele esperou pacientemente que Lázaro morresse, esperou os 4 dias, para dar 4 dias, para ter que já estivesse fedendo, porque para não ter a desculpa, né? Porque diziam que depois de 2 dias a pessoa não poderia acordar novamente. Então esperou quando ele estivesse fedendo, que não tinha nenhuma esperança, veio e ressuscitou. E foi para a honra e glória do Pai, todo Israel, fora Israel, todo mundo ficou sabendo deste milagre. Então agora, praticamente uma semana, né, 6 dias antes da Páscoa, Jesus está ali em Betânia, na casa dos irmãos, né? Lázaro, Maria e Marta. E está ali e eles vão dar um jantar para ele. Nós vemos no versículo 2. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Ofereceram um jantar, Jesus está ali na mesa, Lázaro ao seu lado ali também, né? Neste jantar oferecido pelas irmãs. E enquanto Jesus está ali na mesa com Lázaro, as pessoas falam muito, não, Jesus era social, Jesus tinha amigos, Jesus ia, quando ele era convidado na casa das pessoas, ele ia, independente das pessoas serem ou não cristãs, convertidas, porque ele ia, ele pregava, né? Nós vemos que várias vezes ele foi na casa de fariseus, e onde que ele estava, ele era a luz mesmo, ele estava pregando, falando o evangelho. Muitas das vezes ele era criticado, mas assim era Jesus.
mais amigos, mais íntimos mesmo, mais chegados, nós só vemos a Bíblia falar destes 3. Versículo 3 fala assim: Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Uma libra tem traduções que falam assim, um aratel, ou uma libra. E tem outra tradução que eu esqueci o nome, agora que denominam também a mesma coisa. Mas o que ocorre é que esta vasilha, essa uma libra ou um aratel, é uma medida equivalente, mais ou menos, aproximado, um quarto, né? Um quarto de 1 litro, mais ou menos. Então seria em torno de 250, 300 ml, né? Esta vasilha, esse perfume. Ela ungiu, derramou os pés de Jesus e logo depois ela estava secando com seus cabelos. Nós devemos ver primeiro que ela estava na casa dela, então com certeza ali tinha uma toalha, um pedaço de pano, alguma coisa, mas ela fez questão de enxugar com seus cabelos. Também queria lembrar que os judeus naquela época, todas as pessoas sempre mantinham uma vasilha, né, um pouco de água. As pessoas, os viajantes, quando chegavam, geralmente era dado água para eles lavarem os pés. Porque sandálias, andando sandália por lá fora, os pés ficavam tudo empoeirado, cheio de poeira. Então, as pessoas, né, davam água, né, para as visitas lavar os pés, tirar as poeiras ali, aquela terra dos pés. Mas ela com Jesus fez o contrário, ela fez com o nardo, uma moeda extremamente cara. Moeda não, um perfume muito caro, que inclusive na época servia como moeda, tá? Moeda como dinheiro praticamente. Então ela pegou e fez isso, mas só que nós vamos observar depois que ela fez isso guiada pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo, como o próprio Jesus vai falar. O próprio Jesus vai confirmar isso. Porque também os mortos, outro costume, quando as pessoas morriam, eles iam, preparavam o corpo, aquela que tinha pessoas, né? Até pessoas que eram especializadas na arte ali, de perfumaria, para tratar dos mortos, né? Perfumar e tudo. Então morria alguém, eles iam lá, colocavam perfume, adorno, esse tipo de coisa toda. Então, na verdade, o que ela estava fazendo, porque o Espírito Santo estava mostrando, Jesus vai confirmar isso logo daqui a pouquinho, que estava preparando o corpo dele para o enterro. Né? Porque Jesus, nós sabemos que Jesus morreu e ele foi sepultado. Tá? Não houve uma transição. Jesus ali da cruz, não, ele morreu. Então, e elas não tiveram, as mulheres não tiveram oportunidade de preparar o corpo de Jesus após a morte. Porque, inclusive, nós vemos a Bíblia mais à frente, quando as mulheres, né, elas vão até a sepultura, já com os perfumes, os nardos, as especiarias para preparar o corpo de Jesus, Jesus já não estava mais lá. Jesus já tinha ressuscitado. Porque elas também não poderiam ir antes, porque era dia de sábado. Dia de sábado não podia sair de casa, tinha que ficar quieta, era a lei. Se elas saíssem, elas seriam apedrejadas, né? Os religiosos apedrejariam, matariam. Então elas esperaram o raiar do dia e foram preparar Jesus. Só que chegar lá já tinha ressuscitado, no domingo, né? Pela manhã. Então, conclusão, elas não tiveram. Então ela preparou Jesus antes. Tudo guiado pelo Espírito Santo. Só basta nós compreendermos isto. O Espírito Santo guiou para que ela já ungisse Jesus antes.
Porque Jesus não foi ungido com todos os judeus, todas as pessoas que morreram, que são preparados com especiaria, ungido daquela época, né? Com óleo. Ele foi antes. Né? Vocês lêem, depois vocês vão ver após a morte de Jesus que essas mulheres não tiveram a oportunidade de fazer isso. Então ela estava ali, ela estava ungindo, e com o cabelo ali ela secava, né? Ela se ajoelhou, se rendeu, né? Agachou os pés de Jesus ali e está fazendo isso. Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Então veja que a Bíblia fala, Jesus está com seus discípulos, mas um dos discípulos dele, não um inimigo não, um discípulo. Judas foi um discípulo de Jesus. E ele na hora ele achou ruim. Mas por que não pegou esse bálsamo, não vendeu, né? Tivesse vendido esse bálsamo, teria vendido ali por 300 denários, ou na época 300 dinheiro, também a mesma coisa, e com dinheiro dado aos pobres. Isso é o que ele falou. Mas nós temos que entender que, como eu falo com você, que esse bálsamo é muito caro, porque um denário, por exemplo, ou um dinheiro, tanto faz, equivalia mais ou menos a um dia de salário de um trabalhador braçal. Então, ou seja, como nós estamos falando aqui em torno de 300 denários que valia, nós estamos falando algo aqui no valor em torno de aproximadamente uns 20 mil reais. Se fosse na época de hoje. Algo nesse aproximado. Então isso cresceu o olho de Judas. Não, por que não fez isso? Porque não deu aos pobres dinheiro? Mas na verdade ele não falou em que vendesse, dar dinheiro ao pobre. Queria que vendesse e desse o dinheiro ficava, porque ele era o tesoureiro. Ele desse o dinheiro para ele guardar, para ele distribuir aos pobres. Porque se ele ia meter a mão. Nós vamos ver aqui mais à frente que vai falar que Judas era um ladrão. E olha que nós estamos falando de um discípulo de Jesus. Ele era uma espécie de tesoureiro, mas era ladrão. E então a preocupação dele achou ruim, falou: olha bem, nós vemos aí o total desrespeito com o mestre dele, que é Jesus. Ou seja, ele entendeu que Jesus, o mestre, não merecia que aquela mulher ungisse os pés dele. Não, achava que ele não merecia o respeito, o amor, o carinho, a adoração que ela estava tendo por ele. A preocupação dele era dinheiro, coisas materiais. Volto a insistir, ele era um discípulo. Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2 para avisar toda a cidade onde Jesus ia passar, ela falou: vai curar enfermos, expulsar demônio, pregar o evangelho. Jesus deu poder a todos eles, os 12. E um deles foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um discípulo daquele que foi ali, que foi enviado na missão como Jesus. Mas só que Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele era um mau caráter e que iria traí-lo. E quando nós vemos hoje vários pregadores falam: não, sou de Jesus tudo, mas são ladrões, então são vários. Basta nós vermos nos templos aí as pregações deles. Mas por que isso? Porque deram lugar ao diabo. Como é que dá o lugar ao diabo? Porque pelo mau caráter. A pessoa já tem uma má índole. O diabo lança a semente, a dúvida, os dados inflamáveis, a seta, e ele aceita. Ele aceita com a da ganância e comete o pecado. Cometeu o pecado e se colocou na mão do diabo. Então, da mesma forma, tem muitos
que foram um dia para o evangelho, pregaram o evangelho da verdade, mas deixou-se seduzir por coisas materiais, por dinheiro. E conclusão, e como viram outros fazerem, começaram também a fazer. As campanhas mentirosas, pregações mentirosas, vender isso, vender aquilo, vender bênção. Mas por que isso? Porque eles cresceram o olho e o nosso adversário lançou a seta, eles aceitaram e cometeram. E estão cometendo esse pecado aí e vendendo o povo. E nós sabemos que quem comete, o ladrão, quem comete um tipo de erro, de pecado, assim, pode cometer um muito maior. Nós vimos que esse aqui foi o declarado conhecido, que a Bíblia nos relata, que Judas fez. Mas depois ele fez maior, ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus e traiu o Filho de Deus. Claro que nós vimos depois também teve uma morte horrível. Né? Interessante que ele vendeu Jesus, vocês analisar com calma, por 10% do valor desse perfume, porque foi por 30 dinheiro. E aqui foram 300, dinheiro que ele achou ruim. Ele vendeu Jesus por um preço insignificante. É somente o pecado. Ele vendeu por 30. 30 dinheiro, 30 moedas. Esse perfume valia 300. Então, desespero que ele deu dele. Se ele foi capaz, mais à frente, de entregar o mestre dele, o Filho de Deus, por 30, mas eu vi que estava 300 dias jogado ali, nos pés, ele entrou em desespero. Ele falou, não, por que vocês tá fazendo esse desperdício? Porque simplesmente não vendeu isso aí, não pegou dinheiro, não deu aos pobres. Versículo 6, 300 denários dar aos pobres, versículo 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Você vê que a Bíblia fala claramente que ele era ladrão, ele metia a mão, ele roubava. Como tem muitos pastores, tem muitos tesoureiros de igreja metendo a mão. Inclusive, uma folha à frente, em João 13, no versículo 29, torna a confirmar isso. Você vê que no versículo 29 de João 13 diz assim, considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Quando Jesus tinha dito na mesa, falou, olha, algum de vocês, um que mete a mão no prato comigo vai me trair, mostrando que tinha um traidor ali no meio, todo mundo perguntando, quem é? Será eu? Será eu? É eu, aquele tipo de coisa, não sou eu, mestre. Aí Judas também teve a cara de pau de perguntar. Aí quando perguntou, Jesus falou, não, vai e faz o que tem que fazer, né? Mas ninguém, não era para os outros entender. Quem entendeu foi somente Judas. Jesus falou, não, vai, tem que fazer, que faça logo. Aí o que ocorre? Todo mundo entendeu que o que eles pensaram que Jesus tinha dito assim, olha, pega o dinheiro, compra e dá alguma coisa para os pobres. Mas não foi isso, Jesus falou, não, vai e faça o que você tem que fazer. Que Judas era o tesoureiro. E metia a mão, roubava. Aí quando eu falo com vocês, falo, olha, se você está frequentando um templo, onde você está vendo que está tendo esse tipo de erros, o comércio no templo, as campanhas, a petição de dinheiro, tudo isso, sai disso. Porque esse mesmo líder, esse mesmo pastor que tem coragem de fazer isto, ele tem coragem de muito mais. Eles estão vendendo vocês por mixaria. Vocês estão sendo vendidos.
Então vamos abrir os nossos olhos. Judas, todo mundo falava que ele era um homem de Deus, todo mundo conhecia, não, aquilo ali é um discípulo de Jesus. Mas era um ladrão. E a Bíblia fala, não é uma afirmação minha não, você fala de maneira clara. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Era um ladrão. Era discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. São muitos os que estão no templo. São muitos os que se dizem discípulos, seguidores de Jesus, que são ladrões, são desonestos, são adúlteros, são mentirosos. Mas esses, assim como Judas, terão a morte horrível. Terão morte eterna. Não terão vida. Versículo 7. Mas Jesus respondeu: Deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Então Jesus agora mostrou para eles que o que ela fez foi exatamente para preparando ele para a sepultura, que ele ia morrer, e já estava fazendo a preparação que eu disse antes. O Espírito Santo conduziu ela para fazer isso. E Jesus não escrachou, Jesus sabia tudo a respeito de Judas. Então, que em nenhum momento Jesus quer questão de falar, não, ele é o ladrão, não, simplesmente disse para ele, falou, olha, quanto aos pobres, vocês sempre tereis aí, né? No tempo que você quiser ajudar os pobres, vocês sempre vão ter. A mim, vocês nem sempre terão. Versículo 9. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, aquele ressuscitado dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Então, quando as pessoas ficaram sabendo, olha, Jesus está lá na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Então, todo mundo queria, muita gente indo para ver Jesus, mas principalmente para ver Lázaro. Vem cá, aquele que morreu e nasceu novamente, que ressuscitou novamente, todo mundo queria ir. E muita gente se converteram exatamente com desse testemunho. Como eu disse, um testemunho muito maior que se fosse somente uma cura. Fosse uma cura, era uma coisa, mas foi muito mais do que uma cura. Por este motivo, muitas pessoas foram para ver. Aí, o sacerdote incomodado, falou, nós vamos matar Lázaro também. Queriam matar Jesus, mas já queriam matar Lázaro também. Porque estavam vendo que através do testemunho de Lázaro, várias pessoas estavam conduzindo a Jesus. Da mesma forma, eu falo, tem pessoas que falam assim, não, de maneira nenhuma Deus vai deixar eu passar por um divórcio. Será? Interessante nós parar para analisar uma restauração de um casamento normal, é uma coisa. Agora, quando existe a restauração após o divórcio, é outra coisa. Para o mundo é outra coisa. As pessoas veem o testemunho, é um testemunho maravilhoso. É quando Deus é glorificado através da vida dessas pessoas. Tem casos, por exemplo, que a pessoa divorciou, o homem, a mulher divorciou, casou novamente lá com outra pessoa. Quando um entende buscar, Deus age, acaba o casamento como foi o da Glória, né? Lá de São Paulo, lá de São Caetano, que o marido dela abandonou, estava casado lá, abandonou aquele adultério, né, separou daquele adultério, voltou para a esposa, casaram novamente, estão casados, agora tiveram um filho lá, um filho lindo lá, que estão cheios de amor. Então, uma coisa fantástica, isso é um testemunho grandioso. Nós temos que entender que todos nós temos a função de glorificar o Senhor, de uma maneira ou de outra. Aqui no caso, foi preciso Lázaro morrer para que através da vida dele glorificasse o Senhor.
Ah, pastor, às vezes é necessário que algo de ruim aconteça, Deus permite que nos aconteça, para que nós possamos testemunhar, glorificar o nome do Senhor. Através das nossas vidas, o nome do Senhor pode ser glorificado. E as pessoas fortalecem a fé, as pessoas querem Jesus, querem converter, eu quero esse Deus. Foi o que aconteceu com aqui. Muitos falaram, não, eu quero esse Jesus, mas peraí, esse Jesus que ressuscitou morto, dando vida novamente, aquele que morreu, estava doente, estava enfermo, nós vimos que morreu. E quantas pessoas, hoje quando vê o testemunho, falam, não, mas vem cá, a religião é essa ou aquela outra. Outra fala que não pode, que é impossível a restauração, mas olha essa aqui, estava divorciada. O marido ou a esposa já estava casado com outro, com outra. Mas abandonou lá o pecado, voltou, estão casados, estão felizes, está aqui o testemunho. É para que o nome de Deus seja glorificado. Nós temos que glorificar o Senhor através de tudo. Então, quando há algumas pessoas que às vezes restauram o casamento, depois que restaura a soma, não querem testemunhar nada, elas prestam conta ao Senhor. Pode ter certeza. Porque é obrigação nós testemunharmos. Ah, não é eu que ganho nada com isso, não é o ministério não ganha nada com isso, não. Mas sim o Senhor, porque nós juntos estamos glorificando o nome do Senhor. O Senhor fez algo em nossa vida, vamos glorificar, vamos mostrar quem é o nosso Deus, esse Deus do impossível. Quando nós nos omitimos, estamos pecando. Eu tenho dito, gente, a omissão é pecado. Vamos pensar nisso. Olha para você ver, eles queriam então agora matar Lázaro também. Pô, não, vamos matar esse Lázaro. Através dele as pessoas estão, através do testemunho dele, as pessoas estão mudando, estão se convertendo a Jesus. Vamos matar Jesus, vamos matar o Lázaro também. Então as pessoas muitas das vezes ficam com raiva. Ah, não consigo entender por que você aceitou o seu marido de volta. Por que você aceitou a sua esposa de volta. O mundo acha ruim. Os religiosos acham ruim. Criticam. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer tudo para glorificar o Senhor. No versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro exultando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou conforme está escrito, não tenha medo, filha de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. É interessante isso aqui, que as pessoas, os religiosos, leem a palavra de Deus e trazem uma interpretação totalmente diferente. Exatamente isso aqui estava Deus já tinha revelado que Jesus viria, entraria em Sião montado no jumentinho. Jesus o rei. Mas ele é o rei dos reis, não o rei de Israel. E o povo queria um rei físico. E aqui nós estamos vendo, quando Jesus está chegando, né? Jesus fez tudo para se cumprir a palavra, a revelação, a profecia do Senhor. Então ele montou num jumentinho, caminhando para Sião, ali para Jerusalém. E o povo então quebrava os ramos de palmeiras, jogava ali na frente, ali, né? Sinal de reverência, né? E clamava, né? Que é bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Mas eles estão pensando num rei como Davi. Eles estão pensando num rei físico. Mas Jesus é o Rei dos reis. Por isso que eu falo, apesar do povo ler a palavra de Deus, às vezes não entende, ou entende de maneira distorcida, porque não procura ler realmente com o coração, meditar. Eles procuram entender de acordo com a sua vontade. Ah, não, eu leio isso aqui, que Deus está falando, isso é para mim aqui agora. Mas presta atenção, vamos ler o que a palavra está falando direitinho. Vamos ler o texto todo, né?
E aqui então o povo entendeu, falar, não, é o rei, porque naquela época Israel vivia sob o domínio de César ali, de Augusto César, sob o domínio de Roma. Então eles queriam libertador, não, agora vem esse rei aí que vai nos libertar. Um rei maravilhoso, né? Vamos ter um rei que cura, um rei que liberta, um rei que multiplica pães, coisa fora do comum. Um rei como nenhuma outra nação tem. Mas Jesus é o rei dos reis. O povo estava ali adorando, sem saber quem estava adorando. Eles não tinham certeza, a plena certeza, que aquele ali era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis. Versículo 16. Naquele momento, seus discípulos entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Então veja você uma coisa, os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles só vieram entender isto depois que Jesus faleceu, depois que Jesus ressuscitou, depois que estava com o corpo glorificado. Ou seja, mesmo eles ali não entenderam. Mas aí agora, depois que eles vieram entender. Então é necessário nós sempre estarmos entendendo a Bíblia, nós lermos, meditarmos com calma, analisar uma coisa com outra para podermos compreender. Bom, nós lemos hoje João capítulo 12, né? Evangelho de João capítulo 12, até o versículo 16. Até o versículo 16. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso sempre eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.